5 minutinhos. Então, uma boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos ao Instituto Bion. É uma satisfação ver a casa cheia. E hoje, então, temos a nossa primeira reunião científica do ano. Com muita satisfação, temos o nosso convidado, Arnaldo Schuster. E hoje, então, temos o tema Considerações sobre o modelo espectral, narcisismo, socialismo. O nosso convidado, então, psicanalista, membro da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, membro do Instituto Psicanalítico de Newport, Califórnia, e membro honorário do Instituto Bion. Então, esse ano, pensamos em ter o eixo sobre o narcisismo. Então, durante os nossos encontros, durante o ano, teremos e abordaremos este assunto sobre o narcisismo. E vou passar a palavra para a nossa presidente, Magda Barbieri Valls, e depois eu vou falar mais um pouquinho antes da gente iniciar. Por favor, Magda. É um oi, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. De uma forma oficial, vamos dizer assim, a gente está começando o nosso ano científico, né? E claro que com a honra de ser com o Arnaldo, nosso querido parceiro de tantos anos, nesse assunto que para nós é tão importante. Tá? Então, bem-vindo, Arnaldo, bem-vindo a todos, que a gente possa ter um encontro bem produtivo. Então, antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu gostaria de ler algumas palavras. A temática do narcisismo nunca foi tão atual, e atrelado a isso, podemos perceber que o mito do Narciso proporciona uma potente e ainda contemporânea reflexão sobre a vida, sobre as relações e o desenvolvimento mental. Serve de inspiração para diversas áreas que circundam o nosso cotidiano: pintura, artes, literatura, música, conforme diz Caetano. Vou ler um trechinho da música. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto o mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. Então, já que Narciso acha feio o que não é espelho, nas 3 principais versões do mito, percebemos o jovem morrendo em si mesmo. Conforme o Ovídio, Narciso era amado e desejado por homens e mulheres, dentre esses a ninfa Eco, a qual era desprezada pelo jovem. Esse desprezo resultou em uma maldição, em que Narciso estaria condenado a apaixonar-se pelo próprio reflexo. E assim acontece, enamorado de si e sem conseguir ampliar o olhar, definha até a morte na beira do lago. Na segunda versão, por Cânon, um jovem chamado Amínias apaixona-se por Narciso. Sendo também rejeitado, suicida-se com a espada que recebeu de Narciso. Amínias teria rogado aos deuses que fizessem Narciso sofrer tanto quanto ele. Narciso então se suicida ao perceber que estaria apaixonado pelo seu reflexo e, portanto, impossibilitado de ter seu objeto de desejo. E na terceira versão, Pausânias acrescenta uma variante no mito, em que Narciso se apaixona por sua irmã gêmea, o que também o leva à morte. A psicanálise há muito sabe que o narcisismo nem sempre é patológico, sendo também fundante do psiquismo. Os olhares desejosos e amorosos que recebemos nos primórdios da nossa origem são constituintes. Porém, aos poucos, é preciso considerar mais, bem mais que os desejos nascidos deste lugar. Esse olhar primordial, quando tudo vai bem, precisa ser ampliado. E essa ampliação implica desilusões, frustrações e recursos criativos para lidar com seus desdobramentos e desconhecidos. Bion vai nos dizer da importância do trânsito entre o narcisismo e o socialismo. Tem-se observado
significativa prevalência de aspectos narcísicos e autocentrados em detrimento do coletivo e do não-eu. Diante disso, parece fundamental pensar, dada a importância fundante do narcisismo, quando ele começa a ser prejudicial e mortífero. Então, depois dessa introdução, que a gente possa pensar e contextualizar um pouquinho mais, eu passo a palavra para o nosso convidado, Arnaldo. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. O Bion, e só o Bion, né, chamava a atenção, né, para o fato de que o narciso depois virou uma flor. É o único que eu conheço que chama atenção para esse detalhe do mito, né? Que ele vira uma flor, e é uma flor que dá numa área pantanosa, né? Geralmente em áreas pantanosas, né? Então, como se ele tivesse que morrer e renascer, né? Quer dizer, então tem uma situação que ele chama a atenção, né? Que são essas fantasias de morte e renascimento que as pessoas fazem, né? Quer dizer, esse desejo de desaparecer e aparecer num outro lugar, né? E que essas fantasias elas estão muito relacionadas, né, com a sensibilidade ferida, né, com as coisas que ferem a sensibilidade. Então, a fantasia de morte e renascimento, né, é uma forma de reorganizar, uma forma de integrar uma situação que desintegrou-se, né, ou está ameaçada de desintegração, né? Então, ele leva para um mito de Narciso, de certa forma, a leitura modificada que ele fez da Melanie Klein, do PSD, né? Posição esquizoparanoide depressiva, né? Ele mostra essa oscilação no mito, né? Eu estou dizendo isso porque essa ideia dessa oscilação, né, foi, acho que, um ponto de partida para o que ele vai chamar depois de espectro narcisismo social. Né? Porque para que a gente possa entender a ideia do Bion, né, de espectro, né, a gente precisa entender esse movimento PSD que ele chama a atenção, que não é um movimento hierárquico, né, como está na Melanie Klein, de desenvolvimento, né, mas são posições simultâneas na mente. Né? E essas posições ficam, vamos dizer, como que vibrando, né? Ficam que oscilando, né? Quer dizer, há um sobe e desce, né? Quer dizer, há um vai e vem constante, né? Dando a ideia de que a mente é uma organização constantemente instável e sujeita a turbulências emocionais, né? Então, só para introduzir e situar um pouco melhor o que a gente vai lidar, né? Pelo vértice científico, né, um espectro é uma representação das amplitudes ou intensidades de componentes ondulatórios de um sistema de frequência, ou que também se chama de comprimentos de onda. Né? Na física, por exemplo, se fala em ondas eletromagnéticas, né, que são visíveis e não visíveis, de acordo com a frequência e o comprimento de onda. Né? As ondas eletromagnéticas elas se propagam independentemente da presença de um meio material e possuem velocidade máxima, referente à propagação no vácuo, não o que significa a velocidade da luz. Né? Vocês podem comparar isso com a ideia da Melanie Klein, que foi modificada pelo Bion, de identificação projetiva como método de comunicação, né? Que nada detém, né? A identificação projetiva, só quando ela atinge o objeto ao qual se destina, ou, em outras palavras, que as pessoas se comunicam querendo ou não, né? Num estado de intensa oscilação. Né? O olho humano ele é capaz de
de discernir uma pequena parcela, né, de todas as radiações eletromagnéticas existentes, né? O intervalo que pode ser percebido pelo sistema visual humano é chamado de espectro eletromagnético visível. O espectro visível ele se inicia na frequência que corresponde à luz vermelha e termina na frequência que corresponde ao que a gente conhece como luz violeta, né? Então, a sequência de cores, né, no espectro visível é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Isso é uma característica do olho humano, isso não existe na natureza. O que existe na natureza são frequências que correspondem a essas cores que a gente vê, né? Então, se a gente adotar esse modelo, né, para a mente humana, né, para considerar que a gente só pode observar uma parcela dos fenômenos psíquicos, né, que se desdobram à nossa frente, né? E, a partir desse ponto, quer dizer, considerar um espectro muito particular, né, quer dizer, que o Bion determinou como espectro narcisismo, socialismo, né? Ele fez essa diferença, né, socialismo, né, ele colocou um hífen, né, para que não fosse confundido com a ideologia socialismo. Ele não está falando da ideologia socialismo. Ele está falando de uma tendência do indivíduo a se socializar de uma forma que melhor seria chamar de autonomia social. Seria a capacidade do indivíduo de viver em grupos, mantendo a sua individualidade, né? Quer dizer, quanto mais ele é capaz de fazer isso, mais autonomia social ele tem, mais socialismo ele também está tendo, né? Esse espectro, né, narcisismo, socialismo, o Bion colocou no texto que é o Aprender da Experiência, né, mais especificamente no capítulo 22, né, como fazendo parte do que é observável, né, e que ele chamou de objeto psicanalítico. Quer dizer, a parte que é observável do objeto psicanalítico é exatamente esse espectro, que é constituído, de acordo com os termos da teoria do pensar, de concepções e conceitos, né? Então, o analista, né, que segue essas ideias, supõe que esses fenômenos eles vão aparecer em áreas de discurso que podem ser muito variadas, mas que a gente pode chamar de ciência, arte e religião, as três grandes áreas, né, do discurso humano, né? E quando a gente pensa em termos de objeto psicanalítico, a gente supõe que as observações que a gente faz, elas possuem significados, né, e que são influenciados por algo que se pode chamar de complexidade, né? Quer dizer, a complexidade da vida, a complexidade do corpo biológico, que muda a todo instante, né? A complexidade da sociedade que a gente vive, né? E a complexidade de algo que está no cerne desse objeto psicanalítico, que são as preconcepções, que buscam realizações para formar exatamente essas concepções e conceitos que a gente observa no espectro narcisismo, socialismo, né? Mas, antes de prosseguir, né, quer dizer, é preciso abrir um parênteses, né, para situar melhor, né, o nosso diálogo, né, porque ele envolve o que a gente pode chamar uma mudança de paradigma na obra do Bion. Eu posso dizer que uma possível mudança, né, porque é melhor deixar em aberto, né, para todos decidirem, né, sobre si mesmo, sobre a real existência dessa mudança de paradigma. Mas eu penso que ela existe e ela surge como decorrência do uso que o Bion fez progressivamente do que a gente pode chamar de sistemas abertos, né? Tais sistemas eles são configurados pelo universo dos objetos complexos, né? Que são objetos não lineares, não explicativos,
em oposição ao que a gente conhece como sistemas simples, que são lineares, explicativos e diagnósticos. O sistema simples, né, mesmo que eles se abram para acolher elementos novos, né, eles voltam logo a se fechar. Mas o objeto psicanalítico ele não se fecha, né? Ele é um objeto complexo e ele apresenta exatamente as características de um modelo espectral, né? O conceito de espectro, né, ele também se aplica na física ao que se chama dualidade partícula-onda, né, que foi muito bem estudada na física por um físico chamado Werner Heisenberg, e que levou esse físico a formular o que se chama princípio da incerteza, que foi adotado pelo Bion, né, muito cedo na obra dele, né. Em termos teóricos, né, a ferramenta matemática que o Werner Heisenberg utilizou, que extrai um significado, né, dessa correlação partícula-onda no tempo, né, que esses componentes aparecem no espectro, é chamada de transformada de Fourier, né? Transformada de Fourier, ela está implícita em várias descrições que o Bion faz, né? Por exemplo, se a gente estabelece que o objetivo da análise, né, é uma transformação que ele chamou de transformação em O, a partir da transformação em K, o que a gente chamaria de transformação analítica, né, se a gente pensa em termos dessa transformada, né, de Fourier, seria a função alfa aplicada no campo analista analisando, levando em consideração as variáveis e invariantes desse campo, sempre vão chegar a um tipo de conclusão que, colocada em linguagem, é sempre muito aquém do que é o fenômeno que está sendo observado, ou seja, o inconsciente, né? Então, a gente sempre tem um resultado muito menor do que a gente pode esperar, exatamente por conta dessa impossibilidade de ter uma observação completa. Não todas as observações que a gente faz são observações incompletas, por isso que se aplica o princípio da incerteza. Se a gente pensa em termos do princípio da incerteza, né, isso é uma forma, vamos dizer, de mudar o paradigma, né? Uma forma de não se preocupar com significados que a gente vai chegando, né? E apenas considerar que esses significados estão se abrindo para outros significados, ou seja, que tem essa característica do sistema aberto, né? O sistema aberto ele teve a primeira, vamos dizer, grande expressão na obra do Bion, quando ele descreveu o modelo espectral entre partes psicóticas e não psicóticas da personalidade, né? Quer dizer, entretanto, nessa ocasião, ele não tinha uma clareza, né, do que estava acontecendo, do que ele estava transformando ali, quando ele faz essa colocação, né? Porque ele estava saindo, né, de algum modo, do modelo estrutural. Ele não fala mais de neurose, psicose, perversão, ele sai desse modelo estrutural. Ele não faz um diagnóstico, ele faz simplesmente que há um espectro de possibilidades. Um seria parte não psicótica, outra parte psicótica. E ele descreve características de ambas partes desse espectro, né? Que começa num determinado ponto que a gente nunca consegue decidir realmente qual é esse ponto, né? Logo em seguida, né, que ele escreveu esse trabalho, ele apresentou um trabalho que ele intitulou de Sobre Arrogância, né? E nesse trabalho o Bion faz uma releitura do mito de Édipo, né, pelo vértice da parte psicótica da personalidade, né?
Quer dizer, foi uma ousadia na época, né? Porque ele pega o complexo nuclear da neurose e diz assim, não, o que é importante no mito de Édipo é a parte psicótica, que aparece pelo fenômeno da arrogância. E, com isso, ele modifica a questão metafísica central da psicanálise, que passa a ser a investigação da verdade. Isso é o que a gente pode chamar de uma leitura do mito de Édipo pelo vértice de uma ética trágica. Trágico porque o elemento principal nunca está em cena, ele sempre está fora de cena, que seria a verdade. Mas os elementos que estão em cena estão falando sobre esse que está fora de cena. Né? Então, vocês notem esse movimento, né? Dentro e fora, né? Dentro e fora que ele vai colocando, de luz e sombra. Né? Há toda uma forma nova de pensar, né? desse espectral. Né? E outra coisa que ele fez, ele ampliou as possibilidades de utilização do mito de Édipo, né? Porque ele entendeu que poderia utilizar de todos os personagens do mito, né? Não apenas como Freud fez, que a leitura do Freud, nesse sentido, é dramática, né? Os personagens estão em cena, e são 3 personagens, mas ele coloca todos os personagens, né? Ele viabiliza a possibilidade de a gente pensar com todos os personagens do mito, e com isso ele abre o mito, né? E isso é um sistema aberto, né? Uma coisa que eu estava falando é que o modelo espectral ele traz a questão também da infinitude, porque se a gente tem incerteza, a gente tem infinitude, e como a própria palavra espectro está dizendo, a palavra não tem limites, né? Estruturais ou hermenêuticos, né? Existem penumbras, né? A gente vai até um certo ponto e, a partir de um determinado ponto, existe uma penumbra que não tem significado e não tem como a gente colocar um significado. Então, não é um modelo hermenêutico, é um modelo de infinitude, né? É um modelo que a gente só pode imaginar se a gente pensar em termos de infinitude, né? Esse modelo da infinitude, ele vem também da matemática, né? Porque ele veio de um matemático alemão chamado Georg Cantor. O Cantor, ele disse que todos os conjuntos eram infinitos, né? E questionado com relação a isso, né? Ele disse que, questionado, por exemplo, as pessoas perguntavam, mas e o conjunto de 2, o conjunto de 3, né? Onde é que está a infinitude, né? Em conjuntos com elementos tão limitados. E ele dizia, não, qualquer conjunto tem o zero. E como o zero é indeterminado, isso cria a infinitude do conjunto, né? Então, isso foi ampliado depois pelo que se chama modelos probabilísticos, né, que foram desenvolvidos por um matemático austríaco chamado Kurt Gödel. O Kurt Gödel, né, criou 2 teoremas, né? Um teorema da indecidibilidade da origem, ou seja, ele pega uma reta e pergunta se existe um ponto no meio da reta, a que lado da reta esse ponto pertence. É impossível determinar. Então, você tem que criar algo que ele chamou do teorema do terceiro excluído. Você tem que criar imaginariamente um ponto para decidir por aquele momento. Então, você decide por aquele momento, mas aquilo não é verdadeiro, é simplesmente um passo para continuar a investigação do sistema, né? E a gente teve diversos desdobramentos, né? Nem vou falar do principal, né? Que seria a informática, né? A informática é uma consequência desse modelo, né? Mas foi atravessando a física pelo que se chama a teoria dos fractais, depois a teoria do caos, e finalmente chegou na teoria da complexidade, que foi e vem sendo esclarecida pelo Edgar Morin há mais de 60 anos, né?
que ele vem trabalhando na teoria da complexidade. Está com 99, ele continua produzindo e tentando esclarecer a teoria da complexidade, né? Então, em geral, né, se a gente trabalha e pensa em termos de sistemas abertos, né, uma série de elementos da nossa forma de pensar sobre o campo analítico são alterados, né? Eu vou mencionar alguns, né, que foram alterados na obra do Bion, né? Por exemplo, com relação à ontologia. A ontologia foi alterada pela ideia de pré-concepção, que é a base da teoria do pensar, né? Depois a pré-concepção se transformou no que ele chamou de O, né? Quando trata das transformações, e depois, mais tarde, nos trabalhos finais, com a ideia de mente embrionária. Então, alterou a ontologia, porque o inconsciente ele não se origina nas pulsões, né? Na repressão, no recálculo das pulsões, mas nas preconcepções, né? Que são inacessíveis, né? Ele alterou a epistemologia, né? Quer dizer, o que eu vim falando até agora foi uma alteração da epistemologia. O sistema aberto ele está ligado na obra do Bion à ideia de experiência emocional, de objeto psicanalítico, o reflexo no que ele chama de grade, na grade avançada e posteriormente na ideia de cesura, né? Na metodologia, quer dizer, o Bion introduziu uma metodologia nova, né, a partir dos sistemas abertos. Ele propõe trabalhar inicialmente sem memória, sem desejo, depois ele acrescenta sem necessidade de compreensão, ele fala de capacidade negativa, ele introduz um termo mais poético ainda do que esse primeiro, porque esse primeiro é poético. Sem memória e sem desejo veio do T.S. Eliot, veio da poesia. Depois ele acrescenta o termo capacidade negativa, que também vem da poesia do Keats. Ele fala do ato de fé, que é um termo que vem do Nietzsche, né? Fala de linguagem de êxito, que vem do Keats, né? E fala de simetrias, né? Que vem da arte. Então, quer dizer, uma guinada, né? Para campos onde a gente está ligado à criatividade, né? Lógica. Bion alterou a lógica da psicanálise, né? Porque ele fala de um ontos, né? Que é o O, né? Que é inacessível e que se desdobra, né? no que a gente pode chamar de um opus, né? Que seria uma obra, né? Infinita. Né? Isso é a lógica das transformações e das simetrias. É uma lógica da arte. E isso só pode ser concebido se a gente entender que são imagens holográficas, né? São imagens multidimensionais que estão sempre sendo modificadas, né? O Bion também alterou, né? A prática, quer dizer, a prática do Bion está modificada com todas essas ideias sobre transformações no lugar de transferência, né? E depois ele fala de cesura no lugar de transferência e usa, mais uma vez, toda essa questão de linguagem até culminar num conceito que muita gente tem dificuldade, que é o futuro da transferência. Quer dizer, então, são todos esses elementos estão ligados ao nosso tema, né? Então, se vocês forem estudar a obra do Bion, é importante entender que ele alterou tudo isso. Ontologia, epistemologia, metodologia, lógica e prática. Está tudo modificado. E isso cria, para muita gente, dificuldade, principalmente se tentar comparar com outros autores, né? Não que não possa ser comparado, mas, às vezes, essas comparações vão encontrar um choque. Eu estou falando sobre isso, né, porque aconteceu com o Bion esse choque. Ele vivenciou esse choque no processo criativo da obra dele, né? Depois que ele apresentou o trabalho sobre arrogância, né, a gente pode acompanhar certas anotações que ele fez num livro que depois foi publicado, que é o livro Cogitações, né, em que ele conjectura sobre o modelo freudiano.
Então, entre, eu acho que 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 1960, então, logo depois da publicação desse trabalho sobre arrogância e outros também, como alucinação, ataques ao vínculo, ele escreve, né, que a gente, ao invés de ficar brigando, né, como o Freud fazia, né, ele disse assim: concordo que um lado do conflito esteja associado com o ego, mas me parece que a divisão dos instintos em instintos do ego, de um lado, e instintos sexuais de outro, só trazem dificuldades. Então, considerar o narcisismo de um lado e o que eu chamo de socialismo do outro é uma divisão mais frutífera, né? Então, vocês vejam que ele está dando um salto para descrever duas tendências, né, que são simultâneas e estão sempre oscilando em relação a um elemento terceiro, né, que vai sempre sendo modificado, que são elementos que têm significados. Né? Então, os significados que aparecem podem ir para um lado ou para o outro desse espectro. Né? A gente pode ter significados egocêntricos e significados que ele chamou sociocêntricos. Né? Esse é um neologismo do Beagle. Né? Então, ele afirmou que essas tendências são iguais em quantidade e opostas em sinal. Né? Quer dizer, isso é um modelo da física, né? Da física quântica. Né? Ou seja, ele diz que nós temos um menos Y, que seria o narcisismo, e um mais Y, que seria o socialismo. Né? A razão para ele usar essa letra Y repousa no fato de que o Y não se pronuncia em inglês why. Exatamente. Por quê? Why? Então, ele sugere, né, que a nossa capacidade de fazer perguntas e indagações aumenta ou diminui com a polaridade. Né? E isso é algo, quer dizer, muito importante. Quer dizer, um indivíduo que não é mais capaz de fazer perguntas, ele perdeu a capacidade, ou perdeu a capacidade de fazer perguntas, ele está indo em direção ao narcisismo. Narcisismo significa não perguntar, significa ter a tendência para a certeza, a tendência para achar que tem a verdade. E o socialismo significa a capacidade de perguntar, de fazer perguntas. Quanto mais capacidade tem uma pessoa de fazer perguntas, mais autonomia ela vai adquirindo. Porque as perguntas, elas permitem a capacidade para pensar. Mas se você não pergunta, você perde a capacidade para pensar. A outra coisa que ele fala, né, é que foi uma questão que já aparecia no trabalho sobre arrogância, que é a questão dos impulsos, né, destrutivos e os impulsos de vida. Né? Fala os impulsos destrutivos e impulsos de vida. Ele não fala no trabalho sobre arrogância, impulsos de morte, né? Mas fala de impulsos destrutivos. E agora ele está pensando em termos de impulsos, de sentimentos amorosos, né? Ele muda a palavra impulso para sentimentos, fala de sentimentos amorosos e sentimentos de ódio. Né? Então ele diz o seguinte: se num determinado momento os impulsos amorosos estão no polo narcisista, como numa paixão amorosa, por exemplo, essa paixão ela é altamente individualista e egocêntrica. Então, os impulsos de ódio serão dirigidos contra o socialismo, ou seja, dirigidas contra o grupo e vice-versa. Né? Quer dizer, muitas vezes, se o ódio, né, é um ódio narcísico, né, ele vai ser dirigido contra o indivíduo. Então, o grupo será, vamos dizer, amado socialisticamente. Né? Quer dizer, vai ser rejeitado pelo grupo, porque ele fica no lugar do ódio, né? Enquanto que o grupo fica no lugar do amor. São polaridades que vão se alternando. Né?
Se o amor é narcisista, ele não questiona nada. Mas o grupo, o socialismo, vai questionar com ódio, dizendo que tal amor não existe. Porque se o indivíduo vem com uma paixão amorosa, o grupo vai dizendo que isso não existe. E o indivíduo vai reagir com ódio, dizendo que existe sim. Então, se o amor está no polo socialista, vai fazer muitas perguntas sobre o individualismo do polo narcisista, e isso é que desperta ódio, né? Eu vou dar alguns exemplos práticos da atualidade, né? Que todo mundo vai poder entender, que são coisas que a gente está vivendo, né? Constantemente. A gente tem um ministro aí do STF, né? Ele proferiu, né, por causa da pandemia, um voto contrário, né, à abertura de igrejas e templos, né? E que a gente sabe que essas igrejas e templos, elas estão tomando cuidados lá com máscara, a gente vê na televisão, né? Mas não proferiu nada contrário ao transporte hiperlotado e festas clandestinas que vêm ocorrendo na casa de senadores da República e governadores todos os fins de semana. Quer dizer, isso pode acontecer? Pode, mas transporte público hiperlotado pode, quando a gente sabe que as pesquisas mostram que a maior parte da contaminação vem desses transportes públicos contaminados, mas igreja e templo não podia, né? Tem uma fábula do Dostoiévski, que esse ministro, obviamente, nunca leu, né? Que chama-se O Grande Inquisidor. O Grande Inquisidor, o Dostoiévski situa, na época da Inquisição, na cidade espanhola de Sevilha. Então, de repente, na cidade espanhola de Sevilha, no meio da Inquisição, Jesus Cristo volta, aparece lá. E o inquisidor Mor, né, que era um velho, né, de 90 anos, manda prender Jesus Cristo por temor às consequências do contato com o povo. Quer dizer, o inquisidor, ele afirma que a volta de Cristo é inoportuna e inadequada, porque o amor que ele está trazendo é incompatível com o poder religioso vigente. Então, no conto, né, esse inquisidor, ele encarna uma das exigências básicas, quer dizer, do poder no Ocidente, né, e da produção de verdade por um grupo pequeno, um grupo narcísico, né, um grupo que está nesse polo narcísico, né? Então, quer dizer, isso produz uma consequência gravíssima, né? Se o narcisismo predomina, né? Que é a submissão e a obediência do povo como sendo elementos capazes de trazer a paz do indivíduo e a salvação do mundo. Ou seja, uma decisão dessa, ela odeia o socialismo. Quer dizer, o Dostoiévski mostra que o Cristo, né, é um perigo, porque ele pode abrir comportas da liberdade humana. Quer dizer, uma pessoa aparece em algum lugar, né, com toda a liberdade, sem mais nem menos, ele não usa nenhuma toga, né? Ele nem funda nenhum império jurídico, né? Ele certamente nunca disse que os homens eles estariam livres se confiassem à liberdade e a instituições inquisitoriais, né? O que esse ministro fez foi se colocar no lugar do Narciso. Ele é a mais absoluta ideologia do individualismo, né? A ideologia do inquisidor, né? Então,
toda hora aparece isso, né? Quer dizer, sob a fala de um discurso preocupado com o socialismo, ele ama, na verdade, o individualismo da ideia dele, né? E odeia o socialismo, que demandaria à justiça de indagar as reais fontes de destrutividade da segurança da saúde pública. Quer dizer, o perigo não é abrir igreja ou culto, né, que mantém as pessoas separadas uma da outra. O perigo é o transporte público hiperlotado. Ninguém fala nisso. Não? Uma outra coisa, né, que a gente pode ver que chocou o país todo, né? Quer dizer, o país inteiro está chocado com a morte desse menino, né? O Henry, né? Acho que apareceu em todos os jornais, está na mídia o tempo todo. Né? Isso foi um ato extremamente narcísico. Né? Quer dizer, o que predominou ali foi o narcisismo, foi a destruição de um grupo familiar. Né? Tem um psicanalista já falecido, francês, chamado Serge Leclerc, que ele escreveu um texto chamado Mata-se uma Criança. Nesse texto, né, Mata-se uma Criança, né, é um texto muito interessante, né, porque ele coloca exatamente o confronto, né, que existe dos pais com o que ele chama de criança maravilhosa, né, da criança maravilhosa. Né. A criança maravilhosa, né, é uma criança tirânica, né, que demanda, né, quer dizer, dos pais uma relação amorosa, né, para que essa tirania possa diminuir e abrir para a criança também o espaço para o amor. Né? As duas coisas são simultâneas, né, entre pais e filhos. Né? Quer dizer, determinadas proibições têm que ser colocadas amorosamente, né? Outras mais enfaticamente, né? Senão, esse tirano vai continuar existindo. Né? Mas é preciso, né, para poder lidar com essa tirania, né, que é, de certa forma, também a tirania do narcisismo, né, que nasce, né, é preciso entender isso. É preciso entender que aí existe um lugar da onipotência, né? Que a onipotência da criança precisa diminuir para que ela possa ter sentimentos amorosos e vice-versa, né? E os pais também, né? Quer dizer, não se julgarem onipotentes, né? Que vão conseguir de qualquer jeito deter aquela criança. Mas se não existe, né, esses sentimentos amorosos, se eles fracassam, né, essa criança, né, passa a ser agredida. Né? Quer dizer, qualquer coisa que ela possa fazer passa a ser objeto de agressão. Né? E aí foi isso que aconteceu, que pode levar essa criança à morte. Isso é um fato novo? Não. É um fato tão antigo quanto a humanidade. Se a gente trabalhar com o mito de Édipo de uma forma espectral, a gente vai ver que o infanticídio está lá no Édipo. Está lá no Édipo. Laio e Jocasta tramam a morte do filho. Jocasta concorda com Laio, que aquela criança precisa ser eliminada. E por que ela faz isso? Né? Por que ela é uma mãe, né, que prefere ter um marido e ter o poder, né, e ter a soberania, né, como rainha, do que ter o filho? Né? Quer dizer, por que isso acontece? Né? Quer dizer, isso acontece hoje em dia também. Quem nunca ouviu esses relatos, né, em todos os lugares, né, não precisa de ser só nas favelas e comunidades pobres, né?
onde isso acontece, né? Que a mulher, para ficar com o marido, bota as crianças para fora de casa, né? Porque elas estão incomodando a relação, elas trocam. Quem nunca ouviu falar disso? Isso está lá no mito de Édipo. Então, o infanticídio está lá. E o Sérgio Leclerc, né, que escreveu esse artigo, ele chama a atenção para o fato de que a maioria dos analistas, até hoje em dia, se dedicou muito a parricídio e incesto e evitaram falar de infanticídio. E que, na verdade, é um assunto extremamente frequente na humanidade. Isso vem acontecendo a todo momento, né? Porque não se trata só do ato, né, físico, né? Também tem um ato simbólico de matar as crianças, matar sonhos, né, de uma pessoa. Né? E os sonhos são as crianças internas. Né? Matar sonhos, matar esperanças. Né? Tudo isso é narcisismo. Né? O conto, né, como foi contado, né, do indivíduo que se mata, né, apaixonado pela própria imagem, né, porque ele não pode aceitar nenhuma discordância. Né? Não é só isso, ele também não aceitava amor. Né? Ele não aceitava amor, ele não aceitava e ele não escutava. O problema do Narciso é que ele não escuta, né? Ele está preso às ideias dele, ele não se abre. Né? Ele é um sistema fechado. Né? Então, o sistema, a gente tem que tomar cuidado, porque sistemas fechados, né, são sistemas narcísicos, né, são sistemas inquisitoriais, né, são sistemas condenatórios, né, são sistemas que não têm capacidade para pensar e capacidade para fazer qualquer tipo de pergunta. Né? Tem vários outros detalhes, né? Não vou me estender muito, né? Mas, se a gente vai na obra do Bion, além do narcisismo, socialismo, ele coloca diversos outros espectros, diversas outras simetrias. Né? Eu estou falando de simetria porque eles não são opostos, não são simétricos. Né? É diferente, né? Porque eles vão para o infinito. Né? Então, diversas outras simetrias, né? Como onipotência e desamparo. Né? Quer dizer, essa relação ela pode inverter o tempo todo. Né? Pode ser a criança onipotente deixando os pais desamparados, que reagem com ódio, ao invés de reagir com amor, né? Ou vice-versa. Né? Pode ser os pais onipotentes que discordam da atitude da criança e a deixam abandonada por castigo. Ou mesmo porque, ao chegar a matar a criança, né? De fato, porque sentem inveja dela. E são invejosos, não simplesmente uma inveja, mas uma inveja miserável, né? Uma inveja que o Bion descreveu, que se associa com a voracidade, né? E essa inveja associada com a voracidade, ela funciona como um câncer da mente. Ela vai destruindo tudo, lentamente. Lentamente, vai destruindo tudo. Vai destruindo e não vai aceitando nenhum vínculo. Quer dizer, a Melanie Klein dizia que o antídoto, né, o contrário, né, da inveja seria a gratidão. Né? Seria a capacidade da pessoa se sentir grata. Né? Se alguém tem uma criança em casa, né, as pessoas estão no polo socialista, sentem gratas pela presença dessa criança, porque essa criança representa o futuro, representa muita coisa, representa continuidade, representa sonhos, representa possibilidades, representa um grupo, representa uma família, tem uma série de significados, mas a inveja não permite que esse significado floresça de modo algum. Vai deteriorando progressivamente, vai retirando o nome daquela criança, vai retirando a identidade, né? Vai destruindo a identidade.
das questões que também passa despercebido com relação à identidade está no mito do Édipo. De novo, como um sistema aberto. Édipo não é um nome. Muita gente não se dá conta disso. Édipo não é um nome. Édipo é uma qualidade física de uma pessoa. Édipo é o ferimento que ele tinha nos pés. Ele não tinha nome. Os pais não deram nome a ele. Ele era o sem nome. Ele era aquele que não sabia quem ele era. E ele continuou assim, né? Porque no mito mostra que até os pais adotivos não deram nome a ele, né? Continuaram chamando ele de sem nome, ou seja, por uma característica física, e não deram um nome, né? Quer dizer, dar um nome significaria também dar uma família, dar amorosamente uma família. De uma forma geral, a gente pode pensar que toda criança, quando nasce, ela é adotada. Quer dizer, os pais vão ter que adotar, porque eles não conhecem aquela criança. E aquela criança também não conhece aqueles pais, né? Então, há todo um processo de adoção em todas as crianças. Mas se esse processo de adoção falha, né, é porque falhou o amor, né? E porque predominou a onipotência, né? E se predominou a onipotência, também predominou o desamparo, né? E se predominou o desamparo, também predominou essa inveja que está associada com voracidade, que o Bion chamou de câncer mental, né? Aquilo que destrói progressivamente tudo, né? Então, a gente tem várias questões, né, quando a gente pensa em termos abertos sobre a psicanálise, né? A gente vai redescobrindo, né, o mito de Édipo, né? E outros mitos também, né? Esses mitos, muitas vezes, são mais poderosos que todas as teorias psicanalíticas, né? Teorias psicanalíticas, muitas vezes, elas tendem a colar a uma instituição. E a instituição, ela, muitas vezes, quando pega essas teorias, começa a se tornar inquisitorial, como Dostoiévski mostrou. Então, se a pessoa não segue aquela teoria, ela está errada. Aquela teoria do outro não serve. Isso é muito comum em psicanálise. Em outras atividades, a gente não vê isso que a gente vê na psicanálise, né? Por exemplo, na filosofia, se um filósofo estudioso do Nietzsche e o outro estudioso do Kant, um não diz para o outro que isso aí não é filosofia. Mas em psicanálise, toda hora tem alguém para dizer que se você seguir o Bion, isso não é psicanálise. Que a psicanálise é aquela psicanálise que pratica lá em tal lugar, assim, na instituição de nome tal, que não tem nome também, né? Porque é tudo sem nome, né? E, às vezes, nomes completamente incoerentes, né? Quer dizer, tudo está presente, né, nesse mito do Édipo, né? Se alguém quiser ir fazendo algum comentário, acho que está na hora. Fiquem à vontade. Quem quiser pode abrir o microfone ou levantar a mão. Para começar a esquentar, então. Primeiro dizer, Arnaldo, da satisfação que é te ouvir. O meu sentimento é que, especialmente hoje, tu está inspirado, assim, e fazendo uma costura muito valorosa, né, desses conceitos todos do Bion. E eu fiquei... Vocês não estão me ouvindo?
Vamos. Eu fiquei com a pergunta que tu fizesse, assim, né? Quando tu deu o exemplo do senador, e por que ninguém fala nisso, né? Por que ninguém fala que é lá no ônibus lotado que se transmite a doença, né? E aí, bom, aí dá para pensar várias coisas, né? Ontem a gente ainda estava numa roda de conversa sobre a nossa identidade brasileira, daí fica a questão do racismo, né? Por que que tem coisas que nós apagamos, né? Por que que a gente não quer falar, não quer ouvir, né? Dá para pensar assim, bom, é uma questão narcísica, é uma questão de submissão, não nos deixam falar para manter poder, sim, mas e aí, né? Como é que progredimos nisso, né? Depois te ouvindo falar também sobre o filicídio, né, me ocorreu muito uma experiência que eu estou vivendo no consultório, né? Uma criança que poderíamos dizer várias coisas dela, né? Ela é autista, ela tem o TOD, né, que é o transtorno, eu esqueço sempre essa palavra. Bom, é porque, na verdade, eu não quero que seja nada disso, para que eu possa trabalhar. E eu acho que tem uma questão de um pai que foi odiado e odeia o pai dele, né? Que está transbordando assim no comportamento desse menino, né? Bom, aí foi me abrindo algumas ideias que... Mas o que eu quero dizer com isso é assim, como realmente tu pegar um mito, ou tu pensar o paciente como um sistema aberto e não fechar num diagnóstico que os pais estão enlouquecidos atrás dele, tu pode ajudá-lo melhor, mas também tem a gente como psicanalistas temos que vencer uma resistência ou uma força de que a gente tem que dizer algo dele, né? E às vezes é difícil suportar essa pressão, porque também o comportamento da criança nos angustia, né? Só coisas para a gente ir pensando assim, para abrir um pouco a conversa. Ter todo tipo de situação, né? Todo tipo de discurso, todo tipo de relato, não pode chegar no consultório do psicanalista, né? Por isso que a gente tem que ter talvez um bom estoque assim de mitos, né? Para que a gente possa, vamos dizer, sonhar esse material, ou melhor dizendo, que a gente possa usar a nossa capacidade imaginativa para que a gente possa se manter no que é o saber psicanalítico. O saber psicanalítico, né, não é um saber comum. Né? O saber psicanalítico não é o conhecimento, não é o que a gente sabe. Né? Quer dizer, há uma distinção entre conhecimento e saber na psicanálise. Né? O que a gente conhece, né? Quer dizer, o que a gente tem de conhecimento, né? Não serve quando a gente está trabalhando, né? Em psicanálise. Né? O que é preciso a gente tentar, né? Quando está trabalhando com psicanálise, é com o que eu chamei exatamente um ponto de indecidibilidade. Né? Um sistema aberto, ele precisa da indecidibilidade, ele precisa de um sistema espectral, né? É um sistema que tem indecidibilidade. E é nesse ponto de indecidibilidade que a gente vai se situar. A gente não pode
vamos dizer, condenar, a gente não pode julgar, a gente não pode avaliar e a gente não pode diagnosticar. A partir do momento que a gente faz qualquer coisa dessa natureza, né, a gente está usando conhecimentos pessoais e não é o saber psicanalítico. Então, a gente dá um salto no escuro. A gente sai da situação de buscar uma iluminação para o que está acontecendo, né? Se você faz um diagnóstico, né, do paciente, né, qualquer que seja ele, né, quando está trabalhando, né, você já vai olhar para o paciente através de uma lente. Você não vai estar olhando para ele de forma direta, você vai estar olhando indiretamente. E o indireto é sempre um perigo, né, muito, muito grande, né, para o saber psicanalítico. Olhar para uma coisa indiretamente é olhar de uma forma cruel. É cruel olhar para uma pessoa, né, como se ela fosse um paciente psicótico, e não falar para ela. Você está mantendo uma posição indireta, né, em relação. E aí você começa a dar indiretas para a pessoa. Você não dá interpretações para a pessoa, você dá indiretas. Você fala isso, fala aquilo, fala. Mas isso não é o saber. O saber psicanalítico é exatamente aquela possibilidade, né, de você dar um nome, né, para determinadas coisas, né, principalmente aquela pessoa que está ali. Tirá-la daquela situação de sem nome, né, que é o Édipo, né, e dar um nome a ela, né, para que ela possa dizer por ela mesma, né, aquilo que está acontecendo. Né? E isso é o saber psicanalítico. Né? Não é o que a gente sabe, mas aquilo que a gente quer saber. A gente quer saber quem é aquela pessoa que está ali, assim como uma pessoa também está querendo saber. O Édipo passou o tempo todo querendo saber quem ele era. Quer dizer, o trágico, né, que quando ele soube quem ele era, ele se sentiu vítima de tudo que era indireto, de todas as situações indiretas. Né? Por exemplo, o que é uma pandemia? Né? Ela é uma peste. Né? É uma praga, uma peste. Né? Ela está lá no mito do Édipo. Está lá, está a esfinge. A esfinge está lá. Ela está o tempo todo, decifra-me ou te devoro. Decifra-me ou eu te mato. Né? Resolve o problema ou eu te mato. Mas a questão ali é resolver um problema de agressividade, né? Que é um problema muito mais complicado que o problema da sexualidade. Né? Quer dizer, quando o Bion desloca, né, a ênfase do mito de Édipo, né, das sexualidades, a sexualidade periférica não é um problema. O problema está na busca da verdade, porque a busca da verdade ela se choca com forças de soberania e poder e agressividade, e que pode levar o indivíduo à morte. Então, é um risco muito grande para ambos, né, ir nessa pesquisa. Né? Como está lá no mito, o risco, né, que era para a esfinge ser descoberta, para que a resposta fosse dada à pergunta que ela fazia, né? Decifra, eu te devoro, e Édipo responde que a resposta era o homem, é a vida humana. Né? A vida humana, o humano é a resposta. Quer dizer, a tendência para o humano é a resposta. E a tendência para o humano é a tendência para o socialismo. Quer dizer, a perda, né, do humano é a tendência para o narcisismo. Quer dizer, os indivíduos vão se tornando extremamente desumanos, né, e cruéis, né, quando vão em direção ao polo do narcisismo. Né? Quer dizer, foi o que o Dostoiévski colocou, né? Quer dizer, que a crueldade, né, estava em querer deter a liberdade de pensar das pessoas. As pessoas que querem pensar, que querem simplesmente ser seres humanos. Né? Não querem ninguém para dizer o que deve fazer, o que não deve fazer, né, indiretamente. Né?
ficar indiretamente falando isso ou aquilo, ou dizer porque indiretamente não vale isso, não vale aquilo, não vale tal julgamento, não vale tal coisa, porque diretamente estava ali, né? As evidências estão sempre presentes diretamente, nunca indiretamente, né? Então, quer dizer, a importância de pensar qualquer coisa como um sistema aberto e pensar miticamente, isso é o saber psicanalítico, né? É o saber do sonho, não é o saber dos detalhes, né? É o saber das interpretações que vão estar sempre mudando, né? E isso da eterna mudança, né? É a indecidibilidade, né? A indecidibilidade que todo sistema aberto nos traz, né? Gostaria de... Por essa razão, né, que o Bion falou, né? O problema importante não era a sexualidade. A sexualidade não se constituiu problema nenhum, muito pequeno, perto do problema da verdade, da agressividade, da destrutividade, da morte, né, que estava presente. Né? Por isso que a alteração foi tão grande, né, no paradigma, né, que ele trouxe. Né? Gostaria Mas, de retomar algumas coisas que tu falaste, Arnaldo, se eu posso. Posso falar, Magda? Claro, claro, à vontade. Tu falou tantas coisas e estou um pouco cansada, mas deu margem a pensar coisas aqui que, quando tu fala da gratidão pela criança no meio, né? A gratidão da possibilidade de futuro colocado nessa criança, né? Eu me lembro mais ou menos que quando o Meltzer vai falar desta beleza diária na vida de uma criança, seria essa busca por conhecimento e entendimento. Ele, inclusive, vai dizer que a beleza da criança, a beleza do bebê, não está colocado no seu físico, né? Mas está colocado naquilo que a gente enxerga, essa infantilidade que nos leva a uma noção de futuro, uma noção de para frente, né, de esperança. Embora as mães coloquem que a beleza do bebê, que eu também coloco, né, está colocada no bebê físico, né? Mas o Meltzer vai dizer que, para mais além da beleza física, a beleza é essa condição de infantilidade que nos remete, então, a algo de vislumbrar um futuro, né? E eu acho que essa era a gratidão que tu falava quando a gente pode ter no meio uma criança, um grupo socialista pode captar através da presença de uma criança esta esperança, né, de futuro. E te escutando falar nesse modelo Arnaldo espectral, colocando o mais why e o menos why, né, me surge a ideia, onde é que está, então, a psicanálise? Dependendo se a gente está num desses dois polos francamente instalado, onde é que está a psicanálise? Se eu estou num polo mais de menos perguntas e mais certezas, provavelmente eu vou entender que a psicanálise está em mim e eu vou fornecê-la ao paciente. Ao contrário, se eu entendo com mais perguntas, mais dúvidas, mais esperança de futuro e de longevidade, de, vamos dizer assim, enfim, eu vou entender que no polo socialista, provavelmente eu vou ter que aceitar e entender a ideia de que a psicanálise está dentro da pessoa, não está em mim no analista. Mas isso vai depender de que polo desse espectro que tu descrevias com menos e mais Y, em que polo eu me situo. E eu acho que retirar desse modelo estrutural e colocar no modelo espectral nos dá margem para pensar, por exemplo, as instituições, as teorias psicanalíticas que se dizem donas da psicanálise, né? Analistas que são os donos e que fornecem a psicanálise para o seu analisando, né?
isso me suscitou a ideia de onde está a psicanálise. Como é que alguém vem a ser um psicanalista desde um polo e desde o outro polo desse espectro? Só para poder contribuir assim, um pouquinho, algumas coisas que me suscitaram da tua fala. Quer dizer, eu posso retomar isso exatamente a partir dessa questão da indecidibilidade, né? O lugar do analista é o lugar da indecidibilidade, né? Quer dizer, no lugar da indecidibilidade, ele não está nem num polo nem no outro. Quer dizer, ele está simplesmente observando, né? Quer dizer, de um lado e do outro. Ele está observando que essas coisas se relacionam, né? Que existe uma relação, né? Agora, para que essa relação possa ser proveitosa, para que se transforme num saber, né? E não num mero conhecimento, né? É preciso também que dentro do analista se situe uma criança. Uhum. Quer dizer, essa criança seria a capacidade imaginativa de todos nós, né? A capacidade de imaginar. É essa capacidade de imaginar, né, que gera a beleza, não no sentido físico, mas no sentido estético, no sentido poético, né? Então, quer dizer, a técnica, né, a analítica, né, que muita gente chamaria, isso que eu estou dizendo de uma fala sobre a técnica analítica, né, na verdade, ela é somente uma técnica que a gente pode chamar de autopoética, né? Uhum. Ela cria, né? É um trabalho de criação num determinado momento e contínuo, né? Quer dizer, não para nunca, né? Então, quer dizer, isso é possível de ser concebido, como você chamou a atenção, porque a gente pensa em termos de funções. É a função do analista, não é o analista, né? Mas é a função que ele exerce. E a função que ele exerce, né? É preciso entender que a psicanálise, né? Não está dentro dele só, né? Quer dizer, a psicanálise, né? É uma qualidade, uma habilidade humana. Humana. Está dentro, é uma habilidade humana, está dentro das pessoas. Sim. A função do analista é trazer isso para fora. Mas para trazer isso para fora, para dar a luz, né, a essa criança, né, é preciso usar a imaginação. A imaginação também ela está calcada numa coisa que se chama intuição. Mas não é a intuição, a mesma intuição que, por exemplo, o artista tem. Não é a mesma intuição que o poeta tem, porque eles não estão comprometidos com o sofrimento humano, eles estão comprometidos em apresentar uma interpretação, uma imagem artística ou poética, ou seja lá o que for, né? Ou religiosa ou mística, se você vai para uma outra direção, né? Então, o analista está comprometido. Então, a função intuitiva dele tem que ser uma função treinada. Quer dizer, e essa função treinada, ela só pode se treinar e continuar se treinando se ela seguir não modelos estruturais, não modelos hermenêuticos, mas se ela seguir princípios. Né? Quer dizer, são princípios e não modelos. E um desses princípios é o princípio da incerteza. Porque o princípio da incerteza permite a gente lidar com outros princípios que alicerçam a intuição, como o princípio da infinitude, como da incompletude, da singularidade, da negatividade, né? São princípios. E princípios que a gente pode chamar de ético-estéticos. Quer dizer, a intuição, né, ela requer uma ética. E essa ética só existe se ela está dentro de uma estética interpretativa, dentro de uma linguagem. Quer dizer, aonde que a gente tem que buscar inspiração para essa linguagem? Né? É difícil dizer, porque depende da singularidade de cada um. Né? Quer dizer, cada um encontra alguma forma de estar, vamos dizer, alimentando essa intuição. Pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma poesia, né? Pode ser o Fernando Pessoa, pode ser o Mia Couto, né? O Marino.
a questão colocada na estética, mais do que na beleza, da criança que pergunta e indaga, né? Isso seria a estética da verdade, que esse estado, essa criança interna que pergunta e indaga, mais do que julga, interpreta e condena e questiona, e, enfim, essa criança que caminha dentro da gente perguntando e indagando, né? Posso falar? Claro. Estou achando realmente muito interessante essa fala do Arnaldo, né? E eu acho que produz também ela mesma um impacto estético, além da possibilidade de nos acercarmos a esse saber, né? E eu fiquei pensando, quando o Arnaldo diz que o lugar do analista é mais ou menos esse ponto de indecidibilidade, né, dentro do espectro narcisismo-socialismo, né, se esse ponto de indecidibilidade poderia ser chamado também de cesura. Essa é uma questão que eu queria, em primeiro lugar, levantar, né, com o Arnaldo, se nós podemos denominar a cesura esse ponto de indecidibilidade. Eu tinha passado rapidamente sobre a questão da cesura, mas de fato, não? Esse ponto de indecidibilidade é o ponto da cesura, não? A cesura vamos dizer, é uma entidade imaginária, né? Quer dizer, ela é infinitamente plástica, né? Que você pode colocá-la em qualquer lugar, né? E ela está em qualquer lugar, querendo ou não, né? Ela está sempre presente, né? Então, quer dizer, a cesura estabelece a correlação entre dois meios, né? E aí a infinitude de possibilidades da gente correlacionar dois meios, né? É o que faz esse conceito tão forte, né? Tão esteticamente forte, né? A gente pode correlacionar luz e sombra, continente, conteúdo, né? Dentro e fora, né? Quer dizer, o tempo todo a gente está passando, né? Se existe um dentro para que a gente possa chegar um fora, tem uma cesura e vice-versa, né? Tem alguma coisa que está ali no meio, né? E sobre a qual a gente nunca pode decidir porque ela é infinitamente plástica. Ela está sempre alterando, né? Quer dizer, isso foi dito de várias formas pelo Binho, né? Nós poderíamos dizer que existe mais continuidade entre o socialismo e o narcisismo do que a impressionante cesura das diferenças poderia nos fazer acreditar? Pode, eu acho que vem daí essa ideia, né? Quer dizer, a própria frase do Freud, né, foi um recado, né? Foi uma indireta, né? Que o Freud deu para o Otto Rank. Quer dizer, o Otto Rank, ele pensava que ele podia localizar a origem de todos os fenômenos psíquicos no trauma do nascimento, né? Quer dizer, quando o Freud escutou isso, o Freud tratou de escrever um trabalho chamado Inibição, Sintoma e Angústia, onde ele coloca lá essa frase, né? Que há muito mais continuidade entre a vida pré-natal e a vida pós-natal do que a impressionante cesura do nascimento nos permite acreditar, né? Então, quer dizer, ele fala que existe toda uma vida pré-natal, uma vida de criatividade, né? que não se esgota ali, né? Quer dizer, um lado está sempre em relação com o outro, né? Essa ideia do espectro é que um lado está sempre em relação com o outro, está infinitamente em relação, né? E não se esgota, né? Num significado que eventualmente a gente possa dar, né? Às vezes dá uma interpretação para uma pessoa, isso aí pode estar derivado de um trauma, né? Da infância, né? Isso esgotou, né?
Se você achar que isso é uma coisa definitiva, né, quer dizer, está esgotada, né, a possibilidade de se analisar. Você não pode considerar isso, né, como algo esgotado. Né? É simplesmente um passo no caminho. Né? O trauma atrai memória e desejo, né? O trauma, ele puxa memória e desejo. É um polo atrativo de memória e desejo. Não tem tempo para o presente quando a gente está capturado na história. Né? Falta tempo para o presente. Schuster, quando você disse que a cesura está no lugar da transferência, isso para mim foi muito novo. Seria nesse sentido de que de plasticidade, né? De uma transferência plástica, assim, também? Sim, porque quer dizer, o termo, né, ele introduz a ideia de uma coisa desconhecida, né? Estabelece uma relação. E a relação você vai estar sempre tendo que investigar. O termo transferência, né, ele foi muito usado, né? E ainda é muito, muito usado. Né? Ele é até popularmente usado. Ele caiu no âmbito popular. Né? As pessoas falam até de transferência, né? Popularmente. Né? Mas quando a gente usa a cesura, a gente resgata aquele vigor originário que o Freud tentou passar. Uma relação especial, né? Que ocorre num determinado momento. Né? Quer dizer, eu também falei que o termo transformações substitui o termo transferência, né? Porque ele acrescenta outras possibilidades, né? de transformação diferente da que o Freud colocava, né? Que o Bion configura como sendo a transformação em movimento rígido, ou seja, movimento geométrico, né? De transposição do passado para o presente. Quer dizer, a gente tem outras formas de transferência. Né? A gente transfere conhecimento, seja transformação em carne, transfere passado para o presente. Né? Tem a transformação projetiva, né? Em que uma pessoa dá voltas e voltas para chegar a algum lugar e não chega. Tem a transformação em alucinose, né? Que a pessoa estabelece lógicas de superioridade e inferioridade, né? Alto e baixo, né? Quem está por cima, quem está por baixo. Né? Então, tem várias possibilidades. Né? Então ele foi estabelecendo. Tem um tipo de transferência que ocorre do indivíduo com ele mesmo, que é a transformação em ó. Né? Quer dizer, ele se transfere para um outro, ele passa a ser uma outra pessoa. Então, esse é um tipo de transferência, né? Quer dizer, no mesmo corpo, a pessoa passa a ser outra pessoa. Transformação, não. A ideia de cesura também, ela traz a ideia de tempo, né? Quer dizer, um tempo onde se muda de uma situação para outra, né? Que há uma passagem de um momento para outro, né? E vice-versa, né? O Bion dá como exemplo um quadro que o Picasso pintou num vidro, né? Você olha de um lado, olha do outro, né? É o mesmo quadro, mas visto de um lado, visto de outro. Né? Cada hora você pode ver uma coisa, né? Diferente. O Bion, ele faz uma crítica à expressão do Freud, né? Quando o Freud fala da cesura, ele critica o Freud no sentido do uso da expressão impressionante cesura, né? Ou seja, que a cesura só seria impressionante quando se acredita, né? Que a vida
pré-natal realmente tem uma diferença radical com a vida pós-natal, né? Então, ele questionava essa frase do Freud e dizia que o Freud não tinha investigado suficientemente, né, o alcance da ideia de cesura, que na obra do Freud é uma expressão coloquial, né? Não é um conceito, como o Bion transformou. Então, a cesura impressionante do Freud, na verdade, só seria impressionante na impossibilidade da cesura. Se a gente leva em consideração que é impressionante, transforma em crença, né? Claro. Uhum. Uma vez se transforma em crença, perde a capacidade para pensar, né? E a gente precisa desses elementos pré-natais, né, para poder pensar, né? Eu também mencionei rapidamente, né, não deu para aprofundar, quer dizer, não dá para aprofundar tudo isso, né? Mas a mente pré-natal é a pré-concepção, né? É a primeira etapa da realização da pré-concepção, né? Que tem toda uma combinação de elementos de alta intensidade sensorial, que cria uma moldura, né? Capaz de receber a paisagem do mundo, né? E essas combinações são extremamente particulares, né? São diferentes de uma pessoa para outra, né? Então, as variações são infinitas, né? A questão da pré-concepção e a infância, se a gente toma a infância não como um tempo, não como uma idade, mas como uma condição de surpresa, né? Como uma condição de encantamento com um novo, né? Então, deshierarquiza aquela questão do infantil, da infância, não como faixa etária, mas como estado mental, né? E tomara que esta criança, não envelheça, né? Até o último dia das nossas vidas, né? Tomara que esta criança não perca esta condição de permeabilidade como uma célula viva, assim, de troca, né? Porque quando esta criança interna envelhece, talvez seja algo mais desastroso, assim, né? Para a gente poder pensar. Mata-se uma criança, né? Mata-se uma criança. Gente. Perdão, mas a dimensão espectral tira um pouco essas noções de estado mental atrelado à faixa etária, à cronologia, né? Isso nos dá uma abertura para trabalhar muito, muito rica, né? Obrigado, Arnaldo. Que bom te escutar. Estava com saudade de te escutar. Bom, obrigado. Eu também, acho que todos nós. Muito obrigada, Arnaldo. Estava realmente incrível. Foi um encontro maravilhoso. Maravilhoso te escutar. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a todos também. E eu gostaria de fazer um convite que teremos, então, um outro evento, o Publicação, no dia 29 de abril. E o tema é Brincando de Pensar, encontro em torno do livro Melanie Klein, com o psicanalista Celso Goodfriend. Estão todos convidados no dia 29. Mais uma vez, Arnaldo, muito obrigada. Obrigado. Uma boa noite a todos. Tá, boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada, Boa noite. Arnaldo. Tchau. Boa noite. Boa noite.